Me que é família daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, João Lourenço em apuros. O presidente do MPLA não poderá concorrer à própria sucessão no próximo congresso eletivo porque os estatutos do MPLA não admitem revisão em congressos extraordinários. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Opa, não há descanso para os ímpios. Não há mesmo descanso para os ímpios. Antes de entrar aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente bastante que é essencial. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Criem vossas opiniões, que isso nos ajuda bastante, porque só assim verdadeiramente conseguiremos derrubar todos vocês que andam a roubar o dinheiro público, ok? É basicamente isso. Então, sem mais blá blá blá, sem mais longas, divulga aqui vossas marcas, faça como a Rosas Business Corporation. Então, desde já, vamos lá aqui para a matéria. Bomba, João Lourenço em apuros. O presidente do MPLA não poderá concorrer à sua sucessão no próximo congresso. Sabem por quê? Porque os estatutos do MPLA não admitem revisão em congressos extraordinários. Mas como é João Lourenço que recentemente chamou os históricos do MPLA para uma reunião, não sei o que eles planejaram lá, mas possivelmente é essa lavagem cerebral que mesmo está a fazer dentro do MPLA para alterar a todo custo esses estatutos do MPLA, para ele assim poder concorrer à presidência do MPLA em 2026. Olha aqui, ó. Devendo ser facto mais do que assente de que, no Congresso Extraordinário do MPLA a ter lugar em dezembro próximo, em obediência ao disposto nos estatutos do MPLA, não poderá haver revisão ou mexida nos estatutos, em razão do facto de que a tal prerrogativa é nos termos da Carta Magna do Partido dos Camaradas, os estatutos, competência absoluta, exclusiva de Congresso Ordinário. Olhemos de modo mais direto para os contornos jurídico-estatuários que dão aso à impossibilidade em causa. Primeiro, João Lourenço, atual presidente do MPLA, pretende a qualquer custo rever os estatutos do partido que lidera, de modo a poder vir a concorrer à própria sucessão no próximo congresso eletivo, tendo para o efeito convocado às pressas um congresso extraordinário aprazado para dezembro, para dentre os principais temas constante da agenda de trabalho vir rever os estatutos do MPLA. Para o efeito, João Lourenço requereu uma consulta jurídica e política, nos termos do qual foi aconselhado a trilhar pelo seguinte caminho, visando a concretização dos seus intentos. Primeiro, convocar um congresso extraordinário para dezembro, sob pretexto dos 50 anos de independência. Vamos lá ver aqui o artigo completo. Ok, let's seguir. Por outro lado, inicialmente J. Lourenço fora aconselhado a não fazer constar da agenda de trabalhos do CE o ponto voltado à revisão dos estatutos, em razão do facto de que os CE não têm competência para rever os estatutos, isto é, que surpreendesse os congressistas com o ponto assente na revisão. Posteriormente Lourenço acabou por ser desaconselhado, ou seja, aconselhado a fazer constar de modo prévio tal ponto do próximo CE, pois se não viesse a constar, estar-se a violar flagrantemente normas internas, nos termos das quais a agenda deve ser antecipadamente de domínio dos camaradas. Tal aconselhamento resultou de fundamentos assentes numa interpretação deturpada feita pelos juristas da Cidade Alta ao disposto na B, do artigo 78 graus, dos estatutos do MPLA, que se está de modo famigerado a vender para os quatro cantos, nos termos do qual compete ao Congresso Extraordinário deliberar sobre todos os pontos constantes da agenda de trabalhos. Ora, numa primeira análise superficial, nos termos da B, artigo 78 graus, pode parecer que os estatutos do MPLA dão asa à sua revisão em congressos extraordinários, o que não é verdade, ou seja, nos termos dos estatutos do MPLA, tal documento só pode ser revisto em congresso ordinário, em razão do que vem disposto nos estatutos da força política que temos vindo a citar, nos termos do qual. Artigo 75 graus, B, sob epígrafe competência do Congresso ordinário, dispõe taxativamente o seguinte: compete ao Congresso ordinário rever, modificar e aprovar os estatutos e o programa do partido, norma reforçada pelo artigo 140 graus, sob epígrafe, revisão dos estatutos, constante das disposições finais e transitórias, nos termos do qual os presentes estatutos só podem ser alterados pelo Congresso ordinário, por deliberação da maioria qualificada de 2/3, isto é, igual ou superior a 66,3% dos delegados presentes e votantes. Nota: do ponto de vista da nomenclatura, das vezes que os estatutos do MPLA faz referência somente à palavra Congresso, refere-se ao Congresso ordinário, fazendo por outro lado menção expressa, extensa quando se refere ao Congresso Extraordinário,
para dissipação de eventuais dúvidas induzidas, vide os artigos 75 graus e os 78 graus ambos dos estatutos do MPLA. 2. Desta feita. Uma eventual introdução da revisão dos estatutos na agenda de trabalho do próximo Congresso, tendo como fim último rever os estatutos do MPLA traduzir-se a primeiro, num ato de inconstitucionalidade indireta, por violação ao primado do Estado de Direito, artigo 2 graus da CRA, em segundo lugar traduzir-se em flagrante violação ao disposto na Lei 22/10, de 3 de dezembro, Lei dos Partidos Políticos, nos termos da qual, os mais diversos atos e modos operandi dos partidos políticos devem, do ponto de vista das normas internas, em primeira instância obediência aos estatutos, enquanto carta magna do modus operandi e facer dos partidos políticos, traduzir-se em terceiro lugar, de modo mais direto, em flagrante violação dos estatutos do MPLA-B, do artigo 75 graus, pelo que entes órgãos com legitimidade para o fazer podem desde já, nos marcos da CRA, lei e ao abrigo dos estatutos do MPLA travar mais um de muitos diabólicos e maquiavélicos intentos de J. Lourenço, permitindo que este de uma vez por todas perceba que não representa o princípio e o fim do MPLA. Por último, para que não restem margens para dúvidas e para uma melhor compreensão dos factos supradiscorridos, colocando de uma vez por todas os devidos e imprescindíveis pontos nos I e traço nos T, importa fazer o seguinte exercício de hermenêutica jurídica. A. Questões tais como a revisão dos estatutos, a extinção do partido, em suma, as plasmadas pelo artigo 75 graus dos estatutos do MPLA são de competência única e exclusivas do Congresso Ordinário. B. Quanto ao Congresso Extraordinário, a mais sonante competência deliberativa de conclaves desta natureza consiste na eleição, em caso de impedimento definitivo ou renúncia do presidente do MPLA, ou seja, em situações em que se verifique vacatura no cargo de presidente do partido. Relativamente ao disposto na B, do artigo 78 graus, cujo teor citamos, compete ao Congresso Extraordinário deliberar sobre todos os pontos constantes da agenda de trabalhos, sem margem para dúvidas, até mesmo o mais analfabeto jurídico que fosse perceberia que todos os pontos constantes da agenda, a que se refere a B, do artigo 78 graus, quanto mais não seja enquadram-se no âmbito dos imprescindíveis pontos diversos, sem que no entanto possam usurpar as competências de exclusivo âmbito I. Somente ao dispor dos congressos ordinários, ou seja, a título de exemplo, tal como os estatutos do MPLA não prevê que se delibere sobre a decisão em torno da extinção do partido em congressos extraordinários, não prevê também em circunstância absolutamente quaisquer a faculdade legal voltada à revisão dos estatutos, pois tais faculdades são da reserva exclusiva e absoluta de congressos ordinários, além de que exceção de situações voltadas à eleição de um presidente em caso de vacatura. A justificação para a convocação às pressas de CE deve ter como pano de fundo assuntos inadiáveis, cujo caráter de urgência obrigue pela convocação às pressas de um congresso extraordinário. 3. Em suma, tudo visto, dito e esclarecido, o mínimo que Angola e os angolanos, em particular os milhares de militantes afetos ao MPLA esperam é que J. Lourenço, atual presidente do MPLA, respeite escrupulosamente a CRA, as leis vigentes em Angola, e para o caso em apreço, o que vem disposto nos estatutos do MPLA, por sinal aprovado durante o seu consulado. Nota final. Sobre as consequências jurídicas de um hipotético avanço de João Lourenço, ao arrepio dos estatutos do MPLA teremos encontro marcado num próximo artigo. Semita de Baixo Chicote, em análise fora de época ao próximo Congresso Extraordinário do MPLA. Em memória ao constitucionalista franco-moçambicano Gil Sistac. Em Luanda, segunda-feira, aos 21 de outubro de 2024. E a família, vocês ouviram? Então é basicamente isso. Esse aqui foi o artigo do nosso mano Smith, né? A de Baixo Chicote. Mais uma vez, já se inscrevam no canal. Eu estou pouco me lixando com o MPLA, com o João Lourenço, que eles se bondem aí no burro político, ok? E o importante é que vocês vão ser apeados da presidência antes de 2026. Estamos juntos mais uma vez. Deus abençoe Angola e todos os angolanos. E one love.